Oi, eu sou a Cris Paz, nascida Cris Guerra em 1970. Eu sou caçula de 5 filhos e temporã. Em casa, ninguém estava interessado em ouvir o que eu tinha a dizer. Então, aos 13 anos, eu comecei a escrever um diário. Ele, sim, era obrigado a me ouvir. Na escrita e no vestir, eu fui descobrindo saídas, formas menos barulhentas de existir. Desde então, segui escrevendo cartas de amor, roteiros de comerciais, anúncios de página inteira ou de pé de página. Eu me formei em comunicação e adorava contar histórias, mesmo que fossem de 30 segundos. Mas a história que mudou minha vida não foi inventada por mim, pelo menos não o enredo inicial. Eu estava há 2 meses de parir meu filho quando o coração do pai dele parou de bater, numa bela manhã de sol. A maior dor e a maior alegria, fazendo um sanduíche de mim. Mas um filho nascendo é vida demais para a gente entregar os pontos. Para você ver como a vida é chegada numa ironia. O luto é praticamente um parto. É preciso reaprender a viver sem a pessoa que se foi, como quem nasce de novo. E eu nasci, junto com meu filho. Falei compulsivamente, escrevi sem parar. Desses mares revoltos eu fiz tempestades suaves de mim. Pari meu primeiro livro. E a dor me levou a outros lugares. Me ensinou a mudar de assunto, foi me mostrando a vida de novo. Um dia, num impulso, eu tirei a primeira foto de uma série que chamei de Hoje Vou Assim. Fiz uma foto todo dia, registrando a produção de cada dia útil por mais de 6 anos. O blog Hoje Vou Assim foi o primeiro na modalidade Look do Dia no Brasil. A brincadeira ganhou fama e passou a ser acompanhada por milhares de pessoas por todo o Brasil. Depois rendeu outro livro, o Moda Intuitiva. E foi assim que livros, palestras, colunas, crônicas e postagens nas redes foram tomando o lugar das agências de publicidade na minha vida. Eu fui experimentando coisas novas e descobrindo potencialidades que eu não imaginava existir em mim. E hoje eu estou aqui, começando uma carreira de apresentadora de TV aos 52 anos. Esse é um resumo da minha história. Mas quem me vê pela primeira vez pode criar uma narrativa completamente diferente, baseada no meu cabelo curto e grisalho, nas minhas tatuagens por todo o corpo, nesse meu jeito de vestir. É sobre esses enredos inesperados o programa que a gente começa hoje. Um programa sem formalidade, feito por uma mulher possível, com mais de 50 e curiosidade de criança. Porque todo mundo tem uma história para contar. Ou várias. Para a estreia, eu escolhi conversar com a mineira Laila Valias, que tem pouco mais de 30 anos, mas é uma das maiores pesquisadoras da América Latina sobre o público maduro. O Hoje Vou Assim. Histórias por trás da imagem. Bom, gente, olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu tô estreando aqui, meu nome é Cris Paz, eu fui Cris Guerra por 51 anos e para não ser chamada de Cris Cansada de Guerra, eu decidi mudar para Cris Paz e estou muito feliz de estrear no canal Viver Brasil, já inclusive comemorando 1 ano do canal, esse canal que tem uma visão do mundo a partir de BH, de Minas Gerais. E eu, como produto da casa, mineira da Gema, estou muito alegre de estrear nessa nova profissão aos 52, aprender a fazer televisão. Então eu conto com você, estou muito feliz com a sua audiência, com você aí desse lado. É muito legal ter um cenário, ter uma convidada, ter uma câmera, ter um diretor, tudo muito novo. E não tem nada melhor do que ter frio na barriga, né? A essa altura do campeonato, é muito bom. E eu tô aqui hoje com a Laila Valias. E eu vou contar para vocês, aliás, ela vai contar quem ela é ao longo da nossa conversa. E eu queria começar a nossa conversa contando uma história que eu nunca me esqueci. Francisco, meu filho, que tem 15 anos hoje, quase 16, quando ele era pequeno, assim, estava na escola, um dia ele foi fazer um dever de casa, eu estava acompanhando o dever de casa e ele falou, ciclo da vida. Na mesma hora ele falou, essa eu sei. Nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Ele saiu feliz na vida, dever pronto, e eu fui para terapia logo depois, porque eu falei, bom, eu já reproduzi. Então, e aí eu me vi diante dessa noção de que o envelhecimento estava chegando. Outro dia eu
estava caminhando e me veio uma metáfora muito clara, assim, que eu acho que quando a gente percebe a chegada do envelhecimento, porque não tem essa coisa, agora você está envelhecendo, né? Parece que a gente está envelhecendo desde que a gente nasce, mas acho que para cada um a ficha cai de um jeito, né? Então nesse dia veio que parece que eu estou numa festa e a minha mãe avisa lá, liga para a dona da festa e fala, avisa para a Cris que eu estou indo buscar. E você tem noção de que essa festa vai acabar para você, né? Você já tem uma perspectiva do fim da festa. Se a minha mãe vai chegar na hora que ela prometeu, se ela vai chegar antes porque estava de saco cheio de esperar, ou se ela vai pegar um engarrafamento, demorar para chegar, ou se ela vai me esquecer, já aconteceu, minha mãe já me esqueceu numa festa uma vez. A gente não sabe, né? Mas eu acho que essa noção de que o envelhecimento está vindo não é ruim, é boa, é uma boa consciência para a gente começar a viver e olhar para o tempo de um jeito melhor. Então, se a gente estivesse aqui numa sala de espera e a gente não se conhecesse, e eu te perguntasse, o que você faz? O que você me responderia, Laila? Tô envelhecendo também. O que você faz? Eu envelheço. Envelheço desde o dia que eu nasço. Tô muito feliz de estar aqui, Cris. Muito também. Feliz. Te admiro muito. Acompanho. Mas olha, eu trabalho com vida, né? Estudo a vida, na verdade. Eu sou uma curiosa tudeira. Essa palavra eu aprendi recentemente. Adoro. Aprendi, é um termo em espanhol, porque agora também estou internacionalizando, né? Então estou estudando bastante os países aí da região da América Latina, que somos América Latina, né? A gente não fala disso, mas somos América Latina. E tudeira me define muito, porque onde não tem alguma coisa eu quero ir lá e fazer. Então, quando eu entendi, né, lá em 2015, eu já gostava muito do tema de envelhecimento, mas lá em 2015, quando eu vi que faltava muita coisa, faltava muita informação e muitos dados, eu fui meio que desbravar e procurar entender como fazer isso acontecer. Claro que com muitas pessoas, né? Sempre. Eu gosto muito. Todo mundo fala, né? Você sempre tem vários sócios, várias pessoas, várias... É verdade. Né, vários parceiros, porque eu acho que só junto mesmo que a gente consegue fazer grandes mudanças. Então, eu trabalho com envelhecimento, mas trabalho com vida. E envelhecer, para mim, é estar vivo, né? A noção de que a gente está envelhecendo me transformou muito na minha vida pessoal, não só profissional. Então, até hoje, né, quando pensei assim, vou lá gravar, e hoje quando eu faço escova, eu tenho dois fios brancos. E eu olho com eles com tanto orgulho. Que legal! E eu olho assim com tanto orgulho e falo, meus fios brancos aqui. Eles são bonitos, né? Eu acho eles bonitos. Então assim. eu acho que talvez o meu trabalho também é para que mais pessoas, mais jovens e, na verdade, todo mundo tenha orgulho da sua trajetória, né? Acho que é isso que eu estou tentando fazer e que o Brasil, né, seja um país bom para envelhecer. Acho que esse é o grande um desafio bem grande, né? Assim, vai ter muito trabalho pela frente. Pois né? Como boa tudeira, tem muito trabalho para fazer, tem que, né, pegar a vassoura, arrumar cafezinho, fazer de tudo para conseguir alcançar isso. E você tem quantos anos? A pergunta inevitável num programa como esse. Bom, cronológico 32, de cabeça às vezes 85, às vezes 15, né? Às vezes 5 anos, né? Na terapia, a gente vai lá para criança. Mas eu tenho 32 anos. E quando você falou dessa coisa de fazer em parceria, né? Eu acho que isso mostra... eu acho que nós duas estamos aqui, a gente tem 20 anos de diferença, mas eu não sinto isso. E não é porque eu estou querendo dourar a minha pílula. Eu acho que eu não sinto isso porque, de fato, as coisas hoje estão mais fluidas, né? A gente tem essa coisa dos perennials, que é essa geração que a gente chama, né? Dos que estão ligados por assuntos, por afinidades. Eu acho que tem esse termo que é bem interessante. E a gente está falando de uma palavra, né? Eu lembro quando eu era mais nova, tinha uma palavra, a maior palavra do português era inconstitucionalissimamente. Nunca usei, nem nunca usarei. Mas a intergeracionalidade, que é uma palavra grande também, a gente vai usar muito. Eu pretendo que a gente use muito, né? Que é o que está acontecendo aqui, mas eu não sinto que a gente tem essa diferença de idade, né? Eu acho que a gente caminhou para que isso seja um pouco mais fluido. Quando você falou de fazer as coisas em conjunto, isso para mim era uma coisa um pouco
estranha. Eu era tomava muito para mim a forma de fazer as coisas. E eu tô aprendendo a fazer em conjunto. Então agora eu tô vivendo de muitas parcerias. Isso é muito legal, né? É uma delícia. Por que eu não descobri isso antes, gente? Pois é, não, você anda muito mais rápido, sabe aquela história? E assim, e as pessoas querem fazer junto, elas se encantam, né, também, às vezes. Tinha também muito dessa, assim, não vou contar a minha ideia porque alguém vai roubar, né? Tinha muito ainda isso. Mas outro dia eu até estava falando sobre isso enfim, estava viajando e aí estava falando disso. Quando você conta a sua ideia, mesmo ainda estando assim, sabe, só mesmo aquela coisa bem incipiente, são as sementes, né, que a gente joga pelo mundo, né, joga para o universo a ideia e de repente toca em alguém e fala assim, não, quero fazer também. E foi assim, desde o começo do meu negócio, né, em 2016, foi assim, nossa, gostei dessa ideia de trabalhar com 50 mais, 60 mais, envelhecimento, longevidade, vamos colar, porque somos poucos, né? Somos poucos que ainda falam isso. Graças a Deus estão multiplicando, né? Mais vozes falando sobre esse assunto, mas fazer junto vai muito mais rápido. Eu acredito muito nisso. Demais. E adoro fazer parceria, né? Porque aí realmente a gente vai aprendendo e errando, né? Aprendendo e errando. E aí acerta, né? Às vezes a semente vai lá e dá frutos. É porque o sucesso, ele é filho do fracasso, né? Ele é o fracasso que deu certo, né? Um pouco isso. Você vai tentando, a vida é muito de tentativa e erro. Mas eu queria que você contasse como que chegou a Laila, né? Assim, qual que é a sua formação? Antes da sua formação, o que levou para a sua formação? Como que a Laila virou a maior especialista em economia prateada no Brasil? Bate o tambor. Só isso. Esse título, né? Eu sei que tá me dando. Mas sou estudiosa e pesquisadora e curiosa e tudeira. Mas, Cris, eu sou de BH, né? Eu sou daqui mesmo. E eu sempre gostei muito de conversar com pessoas mais velhas. Assim, meu pai foi um pai mais velho, e ele sempre tinha muita gente ao redor dele com muitas histórias interessantes. Então, eu acho que eu sempre gostei muito de escutar, sabe? Esse termo mesmo, né, de biblioteca viva, eu acho muito lindo, porque a gente escuta as histórias das pessoas e a gente se conecta com elas. E, bom, escutando histórias, desde adolescente me voluntariei também em asilo aqui em Belo Horizonte. Já gostava desse assunto, eu imaginava que eu teria o que eu não sabia, né, o termo que eu não sabia, que é um centro-dia, quando eu tivesse mais velha também. Eu falei assim, vou trabalhar muito, vou ficar muito rica, igual os ciclos do Franci. Aí, trabalhar, ficar rica. Ficar rica, e aí vou conseguir ter um instituto, uma fundação, né, um centro-dia para pessoas mais velhas. Só que aí em 2015, estava em Nova York fazendo uma especialização em marketing digital. Eu fui para a área de marketing, minha família, né, meu pai falava assim, tem 8 filhos, colocou todo mundo para trabalhar, porque falava, para o seu filho não te dar trabalho, dá trabalho para ele. Adorei! Então, a gente começou a trabalhar todo mundo com 15 anos, eu já vendia coisa na escola, nossa, me virava. Comecei a trabalhar super cedo, e aí meu pai, quando ele foi bem nesse momento que eu estava fazendo essa especialização em marketing, meu pai tinha se aposentado e estava naquele momento do e agora, né? O que eu vou fazer agora com os próximos anos de vida que eu não imaginei viver tanto. Então, eu acho que também essa coisa da longevidade são ciclos misteriosos, são ciclos a serem descobertos, porque a gente não imagina viver tanto tempo. E é isso que a longevidade, né, o envelhecimento populacional está nos convidando a fazer. E eu acho que quem está mais aberto para essas reflexões começa a se questionar hoje, né, no começo do jogo. O que eu vou fazer agora? E é isso também, enfim, como que eu aplico tudo que eu estudo na minha vida, né? Tenho aplicado. Mas lá em 2015, eu entendi que existia esse conceito, né, de economia prateada, que é o consumo de tudo que as pessoas com mais de 50 anos compram de produtos e serviços. E aí foi quando esses dois mundos se conectaram, porque eu venho do mercado, né, da iniciativa privada, do marketing, do empreendedorismo. Como eu falei, vendo coisa na escola desde que eu tenho 8 anos de idade. Então, para mim, sempre foi muito natural ter um negócio, falar de negócios, fazer essas conexões
profissionais. E aí, quando eu entendi que tinha um universo a ser descoberto, a ser desbravado, que ia gerar impacto social no país, Sim. aí foi quando eu falei, putz, não vou ajudar só meu pai, mas vai ser muita gente, eu quero estar aqui. E aí voltei, fiz minha escola de empreendedorismo na Endeavor, que foi onde eu trabalhei, e aprendi lá uma coisa maravilhosa que é ter mentores. Né, que é isso também, essas parcerias. São pessoas que você conversa, toma café, e as pessoas querem te ajudar. Aham. E aí lá decidi abrir meu primeiro negócio nesse mercado, que foi o Hype 50+, como consultoria de marketing, né, e pesquisas e estudos. E aí isso se ampliou aí muito na questão dos dados, entender dos dados, mapear o que as pessoas querem, sonham. Enfim, é um universo aí que eu me apaixono todos os dias em conhecer essas histórias, né? Então, no fim do dia, conhecer as histórias dos brasileiros com mais de 50 anos aqui no Brasil. E aí, em 2022, já que é para sonhar grande, vamos para outros países, né? Então, mapeei mais 6 países, então são 7 países na região. E agora também, enfim, com parcerias nos Estados Unidos, na Europa, e tentando também criar produtos e serviços, né, para as pessoas. Então agora eu também só isso que você faz, né? Só basicamente isso. É isso, eu acho que são quantas empresas estão, né? Você é sócia de quantas empresas? São 4 empresas. Só isso, entendi. Né, que tem o Hype 50+, tem a Silver Makers, né, que é muito interessante. Que é de influenciadores maduros, né? Silver Makers eu ajudei a dar o nome também, porque eu sou pitaqueira, né? Mas eu não atuo diretamente, mas tá com a Cleia, que é sua sócia, que é uma pessoa 60+, né? Sim, então essa coisa do intergeracional é isso. A gente só foi parar para pensar que a gente tinha uma relação intergeracional quando nos contaram. Porque eu e ela tem 63 anos, e eu e a Cleia, a gente se dá muito bem. A minha sócia, assim, desde o primeiro dia, a gente se apaixonou no café. Começamos a trabalhar juntos, a gente tem o mesmo ritmo, a gente trabalha, né, com os mesmos objetivos. Nunca foi uma questão a idade. Ela se apresenta de uma forma externa, que é quando uma pessoa chega e fala. E é muito isso que eu escuto dos entrevistados, né? Que é assim, né, nas pesquisas falam muito isso. Gente, eu me sinto muito... Eu não tenho idade, né? Essa coisa do ageless, do ageful, eu não tenho idade. Na verdade, as pessoas que me contam quantos anos eu tenho, né? Eu vou interromper para falar sobre uma coisa que eu acho que é oportuna nesse momento. E ontem eu vi um vídeo no Instagram e era uma mulher perguntando para um cara sobre o envelhecimento. Ele, sei lá, um cara de 30 e poucos anos, ele falou assim, eu não paro para pensar sobre isso. Ela falou assim, pois é. Ninguém te pergunta isso, mas para nós mulheres, isso é perguntado o tempo todo. Então, a questão da idade na mulher, né, para a mulher, ela é uma questão muito mais impactante, porque é cobrado isso dela, né? Então, a mulher, ela está o tempo todo sendo vigiada. Quando ela está na idade reprodutiva, ela não pode arrumar um emprego, porque ela está na idade reprodutiva, então ela perde aquela vaga com uma pessoa que é normalmente um homem, que pode estar na idade reprodutiva, que afinal de contas a idade reprodutiva do homem é a vida toda, né? Ele pode fazer 1.512 filhos, né? E ele vai trabalhar, porque em qualquer época da vida dele ele pode trabalhar. Aí a mulher sai da idade reprodutiva e aí ela entra na menopausa, né? Então, que bom, tá na menopausa, ela começa a ter calores, ela começa a ter brain fog, que é aquela coisa de que às vezes eu vou ter durante o programa, com certeza, né? Tive aqui mais cedo. Então, a mulher, ela tá sempre respondendo para a sociedade ela é um serviço de atendimento ao consumidor, né? O tempo todo a gente está dizendo, não, você tá gorda, você tá magra, você tá velha, você tá masculina demais, Isso é muito difícil, né? Você percebe nas suas pesquisas, indo lá para frente, né, sem a gente seguir uma ordem cronológica, você percebe nas suas pesquisas o que chama atenção em relação ao envelhecimento feminino comparado com o masculino? Isso tem algum ponto nas suas pesquisas? Total, é o que você falou, né, Cris? Não é só nas pesquisas, né? Comigo mesmo. Você é nova demais até você ser velha demais. Exatamente. A gente nunca está na idade certa. Nunca, o tempo certo tá. Não chegou, né? Então, assim, eu sou nova demais para... né, estar à frente de um grande negócio, ou toda essa história, né, de internacionalização, todos esses sonhos grandes, né? Bom, a gente é nova demais para falar de dinheiro, até você ser velha demais para falar de dinheiro, e aí, fudeu, né? Tipo, perdeu o tempo.
Então, é isso, ainda toda a questão da mulher, e aí quando entra nos dados, é absurdo, né? O homem de cabelo branco é charmoso, a mulher de cabelo branco é desleixada. É velha, é desleixada, né? O homem que tem uma namorada mais nova é o gostosão da balada, é o esperto. Né? É o esperto, trocou uma de, né, 40... Uma de 50 por duas de 25. Pois é, exato. E aí a mulher, quando tá com um mais novo, que é absurdo, né? Pegou pra criar, papa anjo, começa todas essas coisas. Então os dados mostram essa realidade muito cruel, né? Que a mulher, a gente vive por mais tempo, a gente não se planeja porque a gente cuida o tempo inteiro, né? Tem essa economia do cuidado, né? Primeiro cuida do marido, cuida dos filhos, cuida dos pais. E depois, quem vai cuidar dela, né? É uma grande questão. A gente vive por mais tempo, a gente cuida, o corpo também acaba, né, com todas as questões, não só hormonais aqui que a gente trouxe da menopausa, são 37 sintomas. Mapeados, né? Da menopausa, do climatério, pode começar com 35 anos. Então, assim, é um monte de coisa e a gente ainda sofre mais preconceito, né? Esse etarismo, idadismo, né? Ser velha demais para fazer alguma coisa, para ser alguma coisa, né? Os homens viram conselheiros de empresa, as mulheres, cadê elas, né? Começam a... Aí tem aquela campanha antiga que é por trás de um grande homem, tem sempre uma grande mulher. Que legal, por trás, bacana, né? Que legal, né? E acho que a gente está, assim, a gente está mudando isso, ou pelo menos trazendo isso à tona, né? Eu acho que são coisas que a gente tem que trazer e a gente vai ter que martelar esse assunto constantemente. E a tal da interseccionalidade, né? Esses últimos tempos eu tenho estudado muito, porque tem um número absurdo, assim, em São Paulo e que acaba refletindo no Brasil todo, que né, uma pessoa na periferia vive, às vezes, quase 25 anos a menos do que uma pessoa que mora num bairro nobre, né? Então, e aí quando você vai para a classe social, quando você começa a trazer os outros, né, as outras pautas, né, racismo, LGBT-fobia, né, LGBTP, agora tem várias letras, né? Mas quando a gente começa a trazer tudo isso, realmente as mulheres ainda, né, é o pior, e aí vai indo, que mais sofre, né, na periferia vive por mais tempo, mas vive pior, enfim, são várias questões. Isso é bem incômodo, né? Mas é interessante porque mesmo vivendo tudo isso, a mulher costuma viver mais, né? E aí, eu acho que a gente tem algumas hipóteses para isso, né? Porque a mulher, nós nos encontramos numa sala de espera, a gente abre a vida uma para a outra e fica amiga e te ajuda. Não, eu tenho uma ótima terapeuta, eu tenho isso, tenho aquilo, né? E o homem, ele fica muito mais na superfície, ele não se entrega tanto, então ele lida menos com seus conflitos, né? Acho que fiquem ligados, homens. Acho que vale a pena pensar nisso, né? Acho que é uma coisa que a gente precisa se perguntar, né? Se todos esses desafios não nos levam a um lugar melhor, não seria melhor se todos nós enfrentássemos igualmente os desafios, a gente fosse para lugares melhores? Faltam 5 minutos apenas, né? Para o primeiro bloco. Nós temos 2. Mas isso que você falou da idade, né, de alguém dizer pra gente você não tem mais idade para isso, é realmente uma frase horrível de ouvir. Mas eu acho ela ótima de dizer. Acho que na primeira pessoa ela fica ótima. Eu adoro falar assim, não, eu não vou não, porque eu não tenho mais idade para isso. Eu acho libertador quando você fala, não, eu não tenho mais idade para isso, porque eu decidi que eu não quero mais frequentar determinados compromissos específicos, porque eu me libertei disso. Então, acho que a idade, ela também pode ser muito libertadora, né? Muito! E por isso que é delicioso estudar esse assunto, né? Minhas amigas, minha única pauta, né? Então, assim, é meu único assunto. Se elas chegam com qualquer coisa. Outro dia eu tenho uma amiga que tem 3 anos, ela criou uma marca de vibradores. E eu falei pra ela, eu falei assim, Marília, qual que é o seu target, né? Qual que é o seu público-alvo? Vai ser meninas de 23 anos, porque vai ter o primeiro vibrador. Eu tô assim, olha, eu tenho certeza que você vai criar uma marca maravilhosa para mulheres com mais de 45 anos. Eu tô vibrando com a sua ideia, mas deixa eu te dar um toque, né? Tenho certeza. Qualquer ideia... Não, vamos criar uma coisa de pet. Quem mais tem pet, quem mais gasta com pet hoje no Brasil?
São pessoas com mais de 50 anos. Gente, as companhias e tudo mais, né? Faz companhia, ajuda na solidão, ajuda para andar na rua, é um monte de coisa. E aí, 3 anos depois, quem é o grupo que mais consome da marca dela, da Lilith, Fiolube, né? Agora, que é, né? São mulheres menopausadas, então Sim. é óbvio, assim, acaba sendo o meu super assunto. E quando a gente começa a estudar antes e começa a ter essas relações intergeracionais, toda essa liberdade que as mulheres falam muito, né, isso em pesquisa, a partir dos 50 anos, gente, começar a ter isso com 30 anos é maravilhoso. É o que eu tento viver, eu não tenho idade para isso, não, eu não quero, não quero fazer isso, quero vestir essa roupa, quero pintar meu cabelo de rosa, quero separar, quero ter uma nova relação, enfim. Você vai ser uma velhinha impossível, maravilhosa. Eu acho que você vai... Porque é isso, eu acho que assim, o Alexandre da Silva, que hoje é secretário dos direitos da pessoa idosa, né? Dentro do Ministério dos Direitos Humanos, ele falou uma coisa para mim muito simples, mas que me impactou para sempre. O envelhecimento é uma construção. Então, quando eu descobri isso, já era tarde, eu já estava com 50, enfim. Mas nunca é tarde, né? Sempre é tempo, como diz o Alexandre Kalash, assim. E eu acho que é isso, você falar, o que eu vou fazer hoje para ter uma vida melhor, para que a minha vida seja mais longa, se puder, mais melhor. Então, é muito legal quando você começa a construir o seu envelhecimento aos 30 anos, né? A gente tem 2 minutos, mas eu acho legal que no próximo bloco a gente fale sobre esse potencial do mercado, né? Esse ouro prateado.